Começar falando dos assuntos aqui, que eu já comecei, um esboço de resumo, tá? Primeira coisa pra gente falar sobre calçados, eu também quero saber quem tem franquia, tá? No Brasil a gente tem uma tradição grande de franquias de calçados, a gente tem grandes grupos aí, recentemente, aquisição, né, do grupo, da Arezzo com a Reserva, né, deu manchetes aí em todos os jornais, um grande grupo extremamente expressivo e importante aqui da nossa indústria brasileira, da moda e calçadista, foi muito interessante e é um grupo focado em franquias, né? E semana passada também eu fiz uma aula bônus com os meus alunos do Moda de Sucesso Pro, com a Fernanda Rolim, que ela tem uma franquia da Ana Capri, né? Que é do grupo da Arezzo. Eu estava falando de gestão de lojas aí de forma remota. E então entramos bastante nesse assunto também na questão das franquias, tá? Então quero começar contextualizando um pouco toda essa parte, tanto da indústria brasileira calçadista, como de alguns poréns aqui que a gente tem que ficar atento, tá bom? Então, primeira coisa a dizer, tá? Mencionei brevemente aí sobre sustentabilidade, né, minha pesquisa acadêmica e científica aí sobre isso, então essa é a minha área de estudo, e pesquiso as estruturas da indústria da moda brasileira em várias regiões, né, o meu estudo é baseado em clusters, né, que a gente fala são as regiões, os polos, né, então a gente tem polo produtivo aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem em Maringá e em Cianorte, a gente tem ali em Blumenau, Brusque e tal, no Vale do Itajaí, Jaraguá do Sul e etc. A gente tem, né, Goiânia, a gente tem o Agreste Pernambucano, a gente tem o Bom Retiro e o Brás, enfim, a gente tem Baixada Fluminense, a gente tem uma série de polos produtivos de moda no Brasil, esses que eu citei são mais especializados em vestuário, e a gente tem polos extremamente relevantes internacionalmente no Brasil, né, principalmente em Franca e na região lá do Rio Grande do Sul, que sempre me foge o nome, eu fiz uma live com eles, inclusive, faz umas 3 semanas, mas no Rio Grande do Sul, outro cluster ali importante, produtivo de calçados, tá? Contextualizando a nossa situação tecnológica e eficiências produtivas, tá, com relação à nossa indústria brasileira, comparada com o resto do mundo, onde, enfim, semana que vem no workshop eu vou falar um pouco mais sobre a minha história, né, mas eu trabalhei por mais de 10 anos, né, na gestão e na liderança, na diretoria de marcas e varejistas na Europa principalmente, né, principalmente no Reino Unido, mas em outros países da Europa também. Então fui compradora, fui gestora de compras, trabalhei com fornecedores do mundo todo, e em varejistas que a gente revendia multimarcas e também sabia de onde vinham, né, as entregas, de onde vinham os produtos, a distribuição desses produtos e tudo mais. Então conheço fábricas de vestuário e de calçados também muito bem no mundo todo, e em 2012, quando eu voltei para o Brasil, comecei a conhecer as do Brasil. Então faço esse paralelo e muito também na minha área de estudo acadêmico aí que eu citei para vocês, né, onde eu consigo estruturar isso melhor, né, para quem é da área acadêmica e focar mais no que a gente pode fazer para melhorar a nossa indústria brasileira. Então, vamos dizer, uns 15 anos para cá, a gente vê um avanço muito grande da Ásia, né, não só a China, mas da Ásia como um todo, na tecnologia, né, então a tecnologia é empregada para fazer produtos de moda como um todo, todos os produtos, acessórios, calçados e vestuário, né. Nesse período, né, a gente tem um contexto totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né, nesses países da Ásia, aí falando principalmente de China, né, onde o próprio governo subsidia e fomenta a compra de maquinário, a renovação da tecnologia, a contratação de cabeças, né, pensantes, diretores e grandes criativos e responsáveis aí por grandes marcas europeias e americanas, irem e viverem na China e passarem esse conhecimento para todos lá. E eu fui presenciando isso, né, que eu comecei a trabalhar na Europa em 2002, né. Então, naquela época era muito diferente de quando eu vim embora, né, ali no final de 2012, começo de 2013, toda essa cena produtiva, né, da China. Então, a China, por exemplo, foi de um país de má qualidade e tal, de trabalho análogo à escravidão, de irregularidades, para hoje o país mais avançado em tecnologia e com as melhores fábricas do mundo, na verdade. Então, esse é um sapinho aí que a gente aqui no Brasil tem que engolir, tá, gente? Então, não adianta só falar que é feito no Brasil, é tudo maravilhoso, tudo lindo. Novo Hamburgo, obrigada, Carla.
e tudo perfeito, e aqui é tudo, né, tudo funciona, porque na verdade não, a nossa tecnologia é extremamente defasada aqui no Brasil, e agora eu tô falando um pouco mais de vestuário, tá? O que é uma tecnologia defasada? É um tipo de maquinário que ainda tem nas confecções, é antigo, não permite algumas tecnologias, alguns acabamentos que a gente vê de produtos importados que a gente não consegue fazer. E isso, quando a gente fala de alguns setores específicos, na lingerie, por exemplo, é extremamente visível isso. A gente não tem certos aviamentos que a gente pode usar, porque as confecções não têm o maquinário que se utiliza, por exemplo, no Sri Lanka, ou mesmo na China, onde são produzidos, né, os sutiãs das maiores e das melhores marcas do mundo. Né? A questão das irregularidades, você vai ter fábricas clandestinas, assim, com uma tecnologia similar à que a gente tem no Brasil, que é o refúgio do que ficou para eles lá, mas as grandes marcas internacionais já, desde 2010 para cá, já estão totalmente readequadas com ISOs internacionais e etc., justamente porque está tudo muito exposto com relação a isso. E hoje a China não é nem mais barato, tá? Então, assim, em muitos casos ela ainda é mais barata do que o Brasil, mas no contexto mundial ela é hoje um dos polos produtivos mais caros do mundo, porque é a melhor tecnologia, as pessoas escolhem fazer lá porque são alguns dos melhores produtos. Aqui a gente está falando principalmente de vestuário, tá? E por que eu estou falando de vestuário? Essa nossa aula é sobre calçados, porque agora a gente vai começar a entrar na diferença da indústria calçadista, tá? Nesse movimento que foi acontecendo com o vestuário, a gente tem que pensar na porta de entrada, né? Como é que é a porta de entrada? Eu falei no começo aqui de estoque e tal. Então, o que é uma indústria com uma porta de entrada, uma barreira de entrada alta? Sei lá, furar poço de petróleo, por exemplo. Não é qualquer um, né? Não é qualquer um que está assistindo a live aqui que fala assim, sabe o quê? Eu vou montar uma plataforma de petróleo aqui, porque petróleo vende bem, né? É difícil, né? Você vai precisar de licitação, de não sei o quê, de licença ambiental, de máquinas que custam milhões, né? Qual que é a barreira de entrada para eu começar a fazer uma confecção? Ela é baixa, tá? Então, assim, hoje a gente compra máquinas de costura de vestuário por R$2.000, enfim, por aí, tá? E aí você vai contratar costureiras modelistas, muitas vezes isso pode ser um desafio, né, que a gente tem cada vez menos pessoas interessadas nessa formação, mas, enfim, a gente tem profissionais de costura que sabem fazer uma costura, sabem fazer uma modelagem no Brasil, então você contrata essas pessoas, elas fazem ali a costura, você coloca lá umas 4, 5 máquinas ali, você já tem uma capacidade produtiva ali de bem fazer um número bem interessante aí de peças. Se você tivesse uma marca com 2 lojas, isso é perfeitamente suficiente, tá? Temos vários alunos aqui do meu curso que com essa estrutura atendem 2 lojas ou mais, tá? Então com um volume aí de peças produzidas bem interessante e um custo de formar essa confecção relativamente baixo, né? Então é por isso que a gente ficou meio que nessa zona de conforto, assim, por que eu vou gastar $100.000, ainda mais com o dólar do jeito que tá, né, e vou pagar um imposto monstruoso, porque aqui no Brasil não existe uma política pública de incentivo à nossa indústria da moda, infelizmente, essa é uma bandeira que eu tento aqui, ao meu alcance, levantar sempre que possível, né, em eventos e treinamentos, principalmente com a parte da academia, né, das universidades e da atuação aí com o que a gente pode fazer com os governos locais, as lideranças, mas não tem, né, então vai pagar em dólar, uma máquina super cara, um imposto absurdo, vai ficar parado lá na alfândega, vai ter que pagar a caixinha pro despachante e tal. Para que eu vou fazer isso se assim, o produto que eu vou fazer com essa máquina de $100.000, ele não é tão melhor assim, e o meu público brasileiro não fica tão antenado nisso, então só vou meio que perder dinheiro, quanto tempo vai demorar para eu ter o retorno sobre esse investimento? Então, com esse pensamento, enquanto houve esse investimento na Ásia, principalmente na China, né, de uns 15 anos para cá, aqui no Brasil não houve. Então a gente continua com um determinado nível de qualidade, com raras exceções, né, que a gente tem algumas fábricas muito avançadas tecnologicamente aqui no Brasil, mas a gente fica, né, um pouco mais defasado do que o resto do mundo. Já com a indústria calçadista, isto não aconteceu. Houve aí uma movimentação do setor calçadista muito mais intensiva nesse mesmo período, que foi garantindo que, na verdade, a gente fosse renovando a nossa tecnologia, principalmente na região do Rio Grande do Sul, ali de Novo Hamburgo. Obrigada, a Carla me lembrou ali, como em Franca, que são os polos principais. A gente tem outros polos no Brasil que confeccionam calçados. E como resultado, hoje o calçado brasileiro, tecnologicamente, ele é extremamente competitivo a nível mundial
e vários dos calçados de marcas internacionais grandes, e eu lembro quando eu trabalhava no Net-a-Porter.com, por exemplo, na Inglaterra, os sapatos da Michael Kors, vários sapatos da Gucci, da Calvin Klein, etc., eles eram todos feitos aqui no Brasil. E a gente tem as marcas brasileiras, o grupo da Arezzo é um ótimo exemplo disso, que tem uma qualidade excelente a nível internacional. Então hoje, se a gente pega um calçado brasileiro e um calçado de uma marca estrangeira, a gente está ali pau a pau. E o custo, nosso custo é competitivo a nível internacional, só que ele é um produto mais caro, tá? Vocês concordam que é muito mais barato eu fazer uma blusinha de malha? A gente produz malha no Brasil, a gente tem maquinário de malharia da Cupé, né? Jaraguá do Sul é o maior polo de malharia, acho que da América Latina, por exemplo. Então a gente faz malha e, né, você pega um overlock, uma galoneira e tal. É fácil de fazer, né, uma blusinha de malha. A barreira de entrada é fácil e ele é barato, né? Então, assim, não é trabalho análogo à escravidão, não. Você vai fazer uma regatinha, é rapidinho. Mas você coloca numa linha de produção eficiente, que tem um engenheiro de produção ali fazendo essa gestão do que passa, acontece. É rapidinho de fazer, é barato de fazer. Um calçado ele é muito mais complexo de fazer. A gente tem um monte de aviamentos, né? No geral, ele vem já do couro bovino como um dos materiais principais. A gente também tem, né, uma produção de gado nacional extremamente expressiva aí a nível internacional. Então isso faz da indústria calçadista brasileira ser muito forte, muito competitiva em nível de qualidade e de tecnologia, tá? Tudo isso, gente, para chegar no primeiro ponto sobre a nossa peculiaridade dos calçados, tá? É a realidade dos custos, tá? Então, você vai trabalhar com calçados, você vai estar se deparando com custos muito mais altos do que com vestuário, tá? E a gente tem a questão do nosso amado markup, que é, né, quanto você vai marcar, né, de multiplicar em cima do preço de custo do produto para chegar ao seu preço de venda e ao seu lucro, né, que vai pagar as suas contas, pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores, etc, etc, e sobrar para você reinvestir no seu negócio, contratar mais gente e tal, e #fazer o Brasil crescer através da moda, né? E com calçados a gente tem um desafio muito maior em fazer isso acontecer do que a gente tem com vestuário e acessórios. Acessórios é uma barbada, né? A gente tem markups muito interessantes com acessórios, só que o preço de venda tende a ser mais baixo. Exceto com joias, que também é outra indústria brasileira que dá muito orgulho. A gente tem joias e joalherias também de expressão internacional. A H você vai ver vendendo nas maiores lojas de departamento de luxo de Nova York, de Londres, de Paris, e a gente tem, né, minérios, né, no Brasil, a gente tem a exploração de pedras, né, tem todos os poréns aí, né, sobre isso, mas a gente também tem as pedras, tem o design, tem marcas, né, e tem uma indústria de joias muito importante aqui no Brasil. Então, essas são as diferenças quando a gente fala de vestuário, tá? Quando a gente vai falar de acessórios, que são bijuterias, ou de vestuário, a gente vai ter uma possibilidade, a probabilidade de a gente conquistar um markup saudável e acima da média é muito mais alta do que é com calçados, tá? Então, quando eu trabalho com uma marca ou uma loja que revende calçados, ou meus alunos que têm marcas de calçado, tá? Na maioria eles estão com um markup incorreto e mais baixo, tá? E mesmo com um preço de venda assim, que não é barato, né? Então a gente vai hoje pensar que quem vai trabalhar com calçados, vocês vão ter 3 opções, tá? E aí elas estão todas relacionadas a custo, para vocês considerarem que caminho vão tomar, tá? Então a primeira é a franquia, tá? Vamos falar de franquia, que é a mais fácil. Então você pode ser um franqueado, tá? Do grupo da Arezzo, da Santa Lola, etc, etc, tá? Vantagens e desvantagens, tá? O Grupo Arezzo, por exemplo, ele vai... O Grupo Arezzo, por exemplo, ele vai trabalhar principalmente com a loja franqueada como um todo. Então, você não pode, talvez, assim, falar, eu quero só vender alguns sapatos da Arezzo, alguns sapatos da Schutz aqui na minha loja. Ele vai trabalhar muito mais com a estruturação de você ter uma loja com a bandeira lá de uma das marcas do grupo, que são várias, né? Tem a Schutz, tem a Ana Capri, tem a Arezzo e tudo mais, tá?
Então, você vai abrir uma loja de calçados, você abre uma loja deles e você vai receber o estoque deles, que já vem direcionado deles. Você não precisa necessariamente escolher individualmente cada modelo, tá? E eles vão mandar a grade completa, tá? Que vão ser um dos pontos da peculiaridade que a gente vai falar aqui de calçados. E você tem que seguir, dançar conforme a música lá do grupo, tá? Então, não vai fazer uma promoção que não for autorizada com eles, você não pode fazer um banner que não for autorizado com eles, esse é um formato de franquia, tá, para o vestuário, tá? Mas calçados tem mais incidência de franquias disponíveis para se trabalhar do que vestuário, tá? Então, esse seria um caminho. Você tem menos controle, tá? Tem menos margem também, tem um custo mais alto. Por quê? Para você abrir uma loja da Arezzo, etc., você vai ter que gastar lá e investir o que eles falam que você tem que investir. Você não pode simplesmente fazer, pegar uma loja em qualquer lugar, num supermercado, e colocar uns tapumes em volta e falar que isso aqui é uma loja da Arezzo. Não pode. Você tem que investir no mobiliário que eles orientam, tá? Então tem um investimento inicial mínimo que você, se você não tivesse dinheiro, eles nem vão deixar você ter a franquia. São custos geralmente mais altos, né? Muitas vezes as franquias podem ser mais ou menos eficientes, mas eles são mais altos do que seriam se você fizesse de forma independente, você sabe fazer, né? Vamos dizer que você sabe montar uma loja, você, enfim, já tem essa experiência e sabe fazer ela de uma forma mais barata, tá? Então, com franquia você não pode fazer isso, tá? Mas amanhã a gente vai falar sobre markup e a regra sempre vai ser essa. Mais trabalho, mais margem. Tá? Então, franquia, ela teoricamente ela tem que te dar menos trabalho. Você não tem que pensar que cor que vai ser a parede, você não tem que pensar que cor que vai ser o banner, você não tem que pensar como que eu vou expor esses sapatos, porque eles vão te passar tudo mastigadinho e já vão te mandar o estoque entregue lá, bonitinho, as peças que você precisa vender, tá? Se você vende ou não, daí vai vir só da sua competência no chão de loja, mesmo na venda, porque o que eles vão te mandar é o que da experiência deles está funcionando, que é um grupo que tem essa gestão de estoque que vocês estão aprendendo aqui no workshop Moda de Sucesso Pro, tá? Inclusive, eu já estruturei franquias também para algumas empresas e justamente nesse modelo onde eu, pessoalmente, Andressa, como líder ali desse tipo de projeto, sempre foi uma premissa que para a gente ter franquia tem que ser nesse modelo onde a gente direciona o estoque, justamente por saber que são poucas as pessoas que têm que sabem fazer essa gestão, então como tem que proteger todo, né, a estrutura da marca, é mais interessante uma marca que está bem estruturada e sabe fazer a gestão de estoque, já passar isso mastigado pro franqueado, tá? Então essa seria a sua primeira opção se você quer vender calçados de uma marca já estabelecida, e é uma marca estabelecida que realmente vende, vai ter esses poréns, o seu markup vai ser um pouco menor e o seu investimento vai ser um pouco mais alto, tá? E você tem que seguir exatamente o que eles fazem, você vai ter menos liberdade, tá? Segunda opção, tá? Você compra calçados de outras marcas no atacado e você vai revender, tá? Normal como roupas, você vai ter que encontrar essas marcas, encontrar esses produtos, fazer essa curadoria e montar um mix de produtos ali que não fique uma bagunça, né? Que fique coesa, que funcione. Você vai ter que administrar vários desses fornecedores. Ali você tem, talvez, a possibilidade de ter um markup um pouquinho mais próximo do markup que a gente usa no vestuário. Em teoria, deveria ser o mesmo, tá? Para revenda, um markup de mais ou menos 2 a 2,5. Quando a gente fala de calçados, é muito comum ver 1.7, 1.8, por exemplo, só que daí a gente tem outros poréns, né? Porque calçados a gente tem uma grade muito maior, é um produto um pouco mais complexo, o preço de venda tende a ser mais alto do que do vestuário, por tudo aquilo que eu falei no começo da história aqui para vocês. Então é mais fácil você vender uma blusinha de 60 reais do que você vender uma bota de 300, certo? Então o giro desse produto ele tende a ser um pouco mais lento. E aí você vai ter um markup menor e você tem uma grade maior, então dá mais sobra, então é muito mais difícil de fechar a conta, tá? Mas acontece com bastante frequência. Então eu identifico isso sempre e tem algumas técnicas que eu uso para contornar isso, para que vender calçado não seja um pepino, um abacaxi para você. Porque é uma indústria importante aqui, as pessoas usam calçados, usam sapatos, tem várias vantagens de fazer isso, tá? Então essa seria a sua segunda opção, comprar, né, o calçado de marcas prontas aí e fazer essa administração aí, tá? Ok, gente, então vamos lá. E a nossa terceira opção seria você fazer, confeccionar ou desenvolver a sua marca própria, tá? Então, a sua marca própria é como uma marca própria de roupas, você vai encontrar uma fábrica que faça,
tá? E aí você vai desenhar, e ele demanda também expertise mais focado em calçados. Eu, por exemplo, eu nunca fui estilista de calçados, inclusive na faculdade que eu fiz, né, lá em Londres, vou contar para vocês na semana que vem aí minha história, mas o meu curso era, né, focado em desenvolvimento de produtos para moda, em design, etc. E no último ano a gente tinha que se especializar em um tipo de produto, vestuário, calçados ou acessórios. E porque para quem fosse fazer calçados ia já para outro campus, focar só nas máquinas que faziam calçados e modelagem de calçados, etc. E nesse último ano eu escolhi vestuário, né? Eu já trabalhava em empresa de vestuário e acabei ficando. Então eu nunca fui estilista de calçados, por exemplo. Eu acho que eu iria me bater um pouco mais do que é com vestuário, que é uma área muito mais técnica. Tá? Você tem que ter um direcionamento ali, uma ficha técnica muito mais completa. Mas se você já tem essa especialização, essa expertise e vai desenhar seus próprios sapatos, você pode sim contratar uma fábrica de calçados para confeccionar para você, tá? Aí a gente já vai estar falando de marca própria, onde a gente precisa de um markup ainda maior, tá? Muito maior, e a gente vai falar disso amanhã, tá? Na live de amanhã das 11. E na, assim, vasta maioria dos casos, se já no vestuário o pessoal não põe o markup correto quando vai fazer a marca própria no calçados, então menos ainda, tá? Porque é um produto que é caro, então ele precisa ser trabalhado com muitas eficiências ali para você ter um markup mínimo que pague a conta, tá? Porque é muito, muito comum a gente ver marcas de calçados que estão no vermelho e vivem no vermelho para sempre, tá? Isso não acontece com o Grupo Arezzo, porque eles estruturaram todas as eficiências de produção, eles têm um volume de compra muito grande, então é um modelo de negócio baseado em volume, e é por isso que a estratégia deles de franquia é imprescindível para que isso continue se perpetuando e funciona, tá? Então eles têm um poder produtivo muito mais alto aí, tá? Então essas seriam as três frentes que vocês poderiam buscar para fazer os seus calçados, tá? Agora a outra que existe também, tá? Quando a gente vai falar daí de preço mais baixo, é uma importação asiática, tá? E outros tipos de materiais. Então, existem lojas e marcas de calçados no Brasil que vendem aqui no Brasil, mesmo a gente produzindo calçados de qualidade, vão vender produtos e calçados feitos no exterior, tá? E aí, diferente do vestuário, a gente nota uma defasagem de qualidade grande, até porque o produto bom de calçado feito na Ásia, se for importar para cá, vale mais a pena fazer aqui. Mas a gente não produz tanto no Brasil um calçado de baixa qualidade, que seria de poliuretano, que, né, não é couro, né, que não existe couro ecológico, né, então é o que imita couro, né, outros materiais de palmilha, de solas, etc., eles são de uma qualidade inferior. Mas é aí que a gente tem uma oportunidade para quem trabalha com faixas de preço mais baixas, aí, tanto do vestuário quanto de calçados, para ter um markup saudável e poder vender calçados. Só que vai necessariamente estar falando de uma qualidade mais baixa e que, diferente do vestuário, o público brasileiro, no caso, está menos acostumado com aquele tipo de qualidade, mas vende em massa bastante, tá? Então é muito comum em várias cidades do Brasil e mesmo nas capitais, enfim, vão ter lojas que vendem um calçado mais barato e eles são importados, tá? E aí, para isso, você pode procurar tanto uma importadora, tá? Ou alguns atacadistas que já revendem um produto que já veio importado, já foi feito lá fora, eles importam em lote e aí vendem para você, tá? Vai ser um produto que dificilmente vai ser couro, que não vai ter o mesmo acabamento e tal, tal, tal. Então, quando a gente vai falar de preço de venda de calçados, para a gente falar de preço de venda abaixo de R$100, a não ser que seja um produto muito simples, né, tipo uma rasteirinha e tal, dificilmente vai ser um produto de couro feito no Brasil com uma boa tecnologia e dificilmente a gente vai ter um markup tão bom quanto a gente conquista e consegue realmente manter com o vestuário, tá? Então esse é um ponto para ter muita atenção. Você pode trabalhar eficiência de custo? Pode, tá? E é isso que a gente trabalha pesadamente no Moda de Sucesso Pro, inclusive com meus alunos de calçados, tá? A gente tem várias frentes que a gente trabalha para buscar essas eficiências, tanto no preço de custo, como também no agregar valor na hora de vender, né? Para você ter um preço de venda mais alto, tá? Mas a verdade é que a gente acaba tendo calçados vendendo por 300, 400 reais, numa loja onde as peças de vestuário seriam bem abaixo disso, tá? Então ele tende a ser um produto que ele fica mais caro para o consumidor também, tá? Mas faz parte do negócio. Então, só para terem isso em mente, se você já trabalha com vestuário. Outras frentes que alguns alunos meus fazem é equilibrar o mix e colocar um pouco de vestuário com um bom mix aí de
de produtos com boa margem para dar uma equilibrada aí e entrar mais dinheiro, né, de lucro bruto e líquido aí na empresa, tá? Mas essa é a realidade dos custos. E para a gente combater isso, a gente tem que considerar os materiais e alternativas, como com todos os tipos de produto, tá? Então isso a gente faz em vestuário também, tá? Mas no calçado a gente tem, né, uma cultura da necessidade do preferir o couro bovino. Como eu disse, a gente tem boi, né, a gente tem gado no Brasil, então tem essa cultura, tem essa expectativa. Mas existem outros materiais, não só o material, né, do cabedal externo, que seria o couro, né, o principal, que você pode pensar em alternativas. A gente tem uma série de outros materiais que são mais eficientes em custo, que são super modernos, que também são resistentes à chuva, etc. Então, se você está desenvolvendo o seu próprio sapato, assim como a gente faz no vestuário, nos acessórios, né, buscar materiais que tenham uma qualidade legal, que eles entregam, né, o que a gente precisa, mas que não seja tão caro o custo dele. Tá? Vou usar alguns exemplos de outros tipos de produto para ficar mais claro isso. Mencionei joias para vocês, né? Então, joia é o tipo de coisa que, assim, é caro, né? Assim como eu falei do sapato, como eu falei do couro, ou seda é outro exemplo, é caro, tá? Assim, a seda mais barata que você for comprar, ela não é barata, ela vai ser infinitamente mais caro do que um poliéster, que é um material sintético, tá? Então, a seda não é a sedinha, né? Que o pessoal vê e fala sedinha. Isso é tão errado quanto falar corino, né? O couro ecológico, não? Ou é couro que veio do boi, ou é poliuretano, ou outro material sintético, tá? Então, sedinha também não existe, tá? É seda, que foi o bichinho da seda lá, que fez o casulinho lá e foi pego o fio e feito um tecido com aquele fio, ou é poliéster, enfim, poliamida, acetato e etc, tá? Então, é outro material, tá? E assim, o poliéster o fio do poliéster, ele é uma fração irrisória do preço de um fio de seda, que a lagartinha foi lá e fez o fio. Então, a seda mais barata do mundo, ela vai ser mais cara do que talvez o poliéster mais caro do mundo, tá? Então, se eu vou fazer uma lingerie, por exemplo, uma camisola, tá? Uma camisola inteira de cetim. Cetim é uma trama, tá? Cetim não é uma fibra. E eu posso ter cetim de seda, posso ter cetim de algodão, posso ter cetim de poliéster, tá? E eu vou fazer essa camisola de cetim, por exemplo. Se eu resolver que essa camisola vai ser de seda, ela vai ser cara, tá? O único jeito de eu fazer ela ficar mais barata é eu tirar um pouco desse material. Eu posso pôr um tule bem lindo, tá? Tule é extremamente barato, eu sempre uso esse exemplo com lingerie, eu usei muito tule para baratear produto. Tule é legal, tule é transparente, tule é confortável, tule é respirável e ele é super barato. Às vezes fica assim centavos, né, na peça, ou assim, 10 reais, 1 quilo, ele é super barato, naturalmente barato, tá, gente? É tipo um filó. Tá? Assim como chita é barato, tá? Você vai comprar 1 metro de chita, é tipo R$2, é muito, muito barato, tá? Porque a natureza do negócio é barata, tá? Então, eu posso colocar um pouco de tule nessa camisola para que não tenha tantos metros de cetim de seda, que vai fazer essa peça ficar extremamente cara, tá? Então, esse é o processo que a gente faz. Então, falando de joia, por exemplo, ouro é caro. Então, assim, vai ser uma peça de ouro, vai ser caro, tá? Não, o único jeito de você fazer ela mais barata é você usar um outro metal. Você pode usar prata e banhar ela com ouro. Isso é algo que a gente estava desenvolvendo, fez bastante na Vivara, por exemplo, quando eu trabalhei lá, desenvolvendo produtos né, mais baratos. Vocês vão ver que a Vivara tem uma linha de joias em prata super bacana, que tem uma vista enorme, parece uma joiona, tem uma pedra natural. Algumas pedras naturais não são tão caras assim, né? Um topázio, ai, gente, como que é essa aqui, ó? Um citrino. Um citrino, ele não é tão caro, por exemplo, é uma pedra natural abundante no Brasil e não é cara, tá? Então você faz uma peça com um baita de um citrinão lá e você faz o pé dela em prata, por exemplo, você dá um banho de ródio ou dá um banho de ródio negro ou um banho rosé, é uma joia, tá? O que qualifica a joia? Metais preciosos e pedras naturais, tá? O que não é joia? Latão, semi-joia não existe, né? Então, assim, plástico, pedras sintéticas, daí não é joia. Agora, se eu tenho uma peça em prata com um citrino, é uma joia. Eu posso vender numa joalheria, joia, tá? Só que prata, da última vez que eu vi, era assim, coisa de 20 e poucos reais a grama, né? E o ouro, agora nem sei quanto que tá, mas deve estar beirando os R$1.000, tá? Então, assim, se eu vou ter 1 grama de ouro, vai custar, assim, múltiplas vezes mais do que 1 grama de prata, tá?
No preço de venda, eu consigo repassar tanto assim? A pergunta é, as pessoas estariam dispostas a pagar 70 mil reais nesse colar se ele fosse em ouro? Ou elas topariam pagar 6 mil reais se fosse em prata? E às vezes se ela fosse em prata, eu teria um markup muito maior. Um lucro muito, muito maior do que se fosse 70 mil reais em ouro, tá? E eu teria, lógico, um posicionamento de mercado para vender uma joia de 70 mil reais diferente do que uma de 6 mil reais, concorda? Então, esse tipo de pensamento a gente tem que estar pensando sempre quando a gente está desenvolvendo o produto. Então, baixar custo não é fazer porcaria, é pensar o que mais que tem aí, que às vezes custa menos, tá? A gente pensa isso com comida, por exemplo, vai fazer lá um jantar, por exemplo, tá? Vai pegar um peixe que custa 200 reais o quilo, por exemplo, vai ficar caro, tá? Será que você não consegue fazer com um peixe de 30? Um peixe desconhecido aí, que não é um peixe famosão, tá? E que você consiga fazer um tempero bem legal lá, se você tiver um restaurante, for fazer um prato onde vai ser lá um camarão pistola, as pessoas estão dispostas a pagar, sei lá, 300 reais nesse prato? Porque às vezes você vai gastar só em camarão, você vai gastar uns 150 para aquele prato. E aí tem todas as guarnições, tem todo o resto lá. De repente você achou um peixe, um crustáceo que é bem mais barato, que é, sei lá, 20 reais o quilo, enfim, que existe, e você consegue fazer um prato super interessante, super luxuoso e vender ele por 250. E você vai ter uma margem muito maior. É porcaria? Não, só não é um produto tão escasso, tão mais caro de eu extrair, tá? E por aí vai. E talvez que as pessoas topem pagar mais. Então, quando a gente pensa na realidade dos custos do calçado, a gente tem que pensar nos materiais alternativos, tá? Sempre que eu for fazer isso. Então, tanto para você comprar um produto de terceiro, que você vai ter que avaliar se você compra toda aquela linha mais cara ou se eles têm alguma coisa, às vezes que é de tecido, que não é de couro, que é, enfim, de plástico, né? A Melissa é um grande exemplo disso, um grande case, né, de sucesso. A Havaianas, idem. Gente, é borracha e é plástico. E são duas empresas que exportam pra caramba, que tem um grande sucesso, tem um markup monstruoso, uma força de marca imensa, tá? E o produto deles é eficiente em custo. É porcaria? Não, tá? Não é todo mundo que gosta de usar um sapato de plástico lá da Melissa, né? Agora, Havaianas, por exemplo, maravilhoso, tá? É porcaria? Ela não é cara, né? Então você vai comprar uma Havaianas 20 e poucos reais, 20, 30 reais no máximo, tá? E custa, assim, muito barato. Então eles têm um markup monstruoso, tá? E é barato, porque é material barato, é borracha, tá? Então isso que a gente tem que pensar quando vocês forem fazer o seu mix, para você conseguir ter produtos em faixas de preço mais acessíveis para o seu consumidor comprar e que te dê um markup mais saudável para resolver aquele ponto primeiro lá que eu falei com vocês, tá? E aí, finalmente, a gente vai falar de grade. Ellen falando de calçados infantis, mesma coisa. Ontem a gente teve uma live só de moda infantil, tá? Agora é sobre calçados. Tudo que eu tô falando aqui é a mesma coisa para infantil, ou para masculino, ou para o adulto, tá? Se eu for pensar numa sandália feminina, como que eu penso nessa questão do custo? Será que eu quero uma sandália com muito couro, com tiras de couro que amarra na perna inteira, né? Ou uma bota inteira de couro, ou eu posso ter uma bota de veludo, por exemplo, muito mais barata em custo e que talvez eu possa cobrar quase o mesmo preço de uma de couro, que eu possa ter um markup melhor. Quando eu tô falando de infantil, mesma coisa, tá? O infantil, a gente tem muito nylon usado em sapatos infantis que ficam ótimos, muito poliuretano, aquele couro verniz, né, que não é couro, que funciona super bem para as crianças, tem um forrinho ali de algodão, algum tecido um pouco mais confortável, tem o tule também, tem várias malhas até que são usadas em tênis e que faz com que esses produtos possam ser mais acessíveis, mais lúdicos, mais interessantes, sem necessariamente custar uma fortuna. Ou seja, eu não preciso fazer um sapato de criança de pelica, por exemplo, ou de croco, né, de couro de crocodilo, tá? E aí nasce a oportunidade de eu ter um produto, um sortimento mais interessante com um preço de venda mais acessível e um markup saudável para todos, tá? Então vamos lá falar de grade, tá? Então quando a gente fala ontem a gente teve uma aula aqui só sobre moda infantil, né? Então outra peculiaridade, além do markup ser mais desafiador nos calçados, é que necessariamente precisa mais da grade, né? Uma roupa, às vezes se eu uso P, eu vejo uma M, só tem M, às vezes eu levo, porque calçado não tem muito como, né? Quem já comprou um sapato do tamanho errado sabe do que eu tô falando, você não consegue usar, ou ele fica saindo do pé, ou ele aperta demais,
Então são muito difíceis essas alternativas e por isso, se você for vender calçados, você vai ter que trabalhar com a grade bem afiada e essa grade é maior do que a de vestuário geralmente, tá? Então se a gente pensar numa roupa onde a gente tem PMG, né? Talvez vai ter GG, vai ter PP, tarará, mas no geral quem tem PMG vão ter 3 tamanhos. Quando a gente fala de calçados, a gente já tá falando de 35, 36 se for feminino, né? 37, 38, 39, 40, talvez você chegue no 40, talvez não. Tá, mas aqui eu já tenho 5, 6 tamanhos, por exemplo. Quando a gente fala de infantil, assim como no vestuário, a gente tem também uma grade enorme, né? Desde lá do nenenzinho, né? Lá de 1 ano e tal, até todos os números lá, tem do 14, 15, 16, 25, 26, 27, tá? Vai até o tal do 35 lá de adulto. Então, uma grade muito extensa. Qual que é o problema para o seu lucro com grade, tá? A sobra, tá? Então, você tem que saber fazer grade, tá? Tem método para fazer isso. Você tem que entender a sua grade ideal. Não me perguntem qual que é a grade que mais vende, porque isso não existe, tá? Tem a grade que mais vende para Ellen, tem a grade que mais vende para Ruth e tem a grade que mais vende para mim, tá? Isso vai depender tanto da minha compra como da minha clientela que eu estou vendendo, mas todos vocês podem colocar em prática um método que vão aprender semana que vem no workshop Moda de Sucesso Pro. Se inscrevam lá, www.modadesucesso.com.br, para aprender as técnicas para desenvolver a sua grade ideal e conseguir fazer as análises corretas, tá? Para que você tenha os tamanhos na disponibilidade certa, tá? Para que não entre um cliente lá que usa 36 e você só tem 38, você não vai fazer a venda, tá? Isso é muito mais crítico nos calçados do que é no vestuário. E a sobra de ponta de grade é um responsável por comer o seu lucro, tá? Um responsável sério por isso, porque daí aquele produto fica sem pé nem cabeça, a famosa ponta de estoque, né? Então você vai ter lá o 39 que sobrou e o 34 e tal, só que aquele produto já não tá mais na coleção e você não pode expor ele, porque você só tem o 34 e o 39, fica aquela coisa, e aí aquilo vai encalhando e vai ficando lá. É um capital morto que você não vai conseguir vender nem pelo preço de custo. Então é bem complicado esse problema. Então, dominar a sua grade está diretamente relacionada à sua gestão de estoques, que a gente aprendeu na aula anterior aí, e, lógico, no seu planejamento de compras e no seu acompanhamento semanal para ir sempre calibrando as suas reposições e as suas compras para estar cada dia mais próximo da grade que funciona para você e para a sua clientela, para que você não tenha tanta sobra que coma tanto o seu lucro, que já é minimizado também, ele já é mais reduzido nos calçados do que é no vestuário. Tá bom, gente? Então esses são os 3 pontos aí, né, um pouco da historinha e das peculiaridades da indústria de calçados e de revender calçados, tá? Adorei ver vocês aqui, reconheci a Maison Sorro aí, uma loja de calçados que a minha mãe é uma grande cliente, a gente já conversou, né? Maison Batel, que bom que você tá aqui. E todos vocês que vendem sapatos também no seu mix, então considere quantos % do seu mix de produto total, entre vestuários e acessórios, etc., você vai destinar para calçados, tá? Uma coisa que eu mencionei sobre acessórios, a gente teve uma live sobre acessórios na segunda-feira, tá? Os acessórios a gente pode ter uma margem muito interessante, a gente tem às vezes margens muito maiores do que no vestuário e infinitamente maiores do que calçados. Isso porque ele tende a ter um custo baixo, né? Acessórios é uma coisa produzida em massa, é baratinho de fazer, são materiais baratos, né? Tem muita coisa feita em plástico, muita coisa feita com metais baratos e que, enfim, dá uma graça ali no look e a gente também topa pagar pouco, né? Então você topa pagar 30, 50 reais, às vezes num colarzinho, alguma coisa que dá uma gracinha ali, um cintinho e tal, alguma coisa assim. E mesmo com esse preço de venda que parece baixo para o consumidor, o custo é muito mais baixo. Então você acaba tendo uma margem bem melhor, tá? A questão é que o percentual do seu mix, que geralmente é vendido em acessórios, tende a ser menor, tá? Então, e do faturamento também, porque o preço é pequeno, tá? Então, vamos pensar assim, se você faturou ou vendeu, sei lá, 5 mil, tá? Essa semana, e você tem sapatos, vestuário e acessórios. Muito provavelmente, por mais que você tenha vendido muitos acessórios, a representatividade desses 5 mil reais que você faturou, que veio de acessórios,
da minha experiência, ela não passa muito de 10%, tá? A não ser que você seja uma loja muito especializada e tal. Na maioria é 3, 5%, 10%, tá? Então, assim, ela tem uma lucratividade legal, só que para você fazer 5 mil reais em colarzinho de 30 e 50 reais, você tem que camelar e vender muito colarzinho, né? Já a representatividade de faturamento que vem de calçados, ela é alta, porque os calçados são mais caros. Então, eu vendo, sei lá, 5 sapatos de 200 reais, eu já fiz 1.000 reais, já é 20% do meu faturamento. Eu vendi 5 peças, tá? Então, considerem isso também. Os calçados, eles são uma boa fonte de faturamento, tá? Só tem que ficar de olho se a sua margem não está muito baixa, tá? E também não é porque acessórios têm uma margem alta que então você vai fazer a festa e vai vender 90% das suas vendas vão vir de acessórios, que geralmente não vem, tá? Os acessórios complementam o ticket e complementam a venda, geralmente, do vestuário de calçados, que são setores que tendem a vender mais peças, né, no contexto geral, né, anual de vendas de moda do Brasil e do mundo também. A gente tem, né, esse tipo de informação que é bem recorrente, né? Quantos por cento do mercado da moda é do vestuário, vem, né? O dinheiro vem do vestuário, vem dos calçados e vem dos acessórios, tá? Os acessórios só sobem um pouco na média quando a gente coloca joia, porque o preço de venda é muito mais alto, tá? Então, levem isso em consideração. Se vocês estão pensando em agregar, né, os produtos de sapatos, etc., aí no seu mix, considere quantos por cento vai ser do seu mix. Se você só trabalha com calçados, pense nessas outras frentes, preste atenção nesses pontos que eu falei, tá? Busque alternativas, como eu falei na outra aula, tá? Esse é o nosso trabalho. Ah, dá trabalho? Sim, esse é o nosso trabalho, tá? Então é isso que a gente faz, é buscar alternativas, buscar produto, buscar fornecedores, buscar eficiências, tá? Para que a gente possa fazer um negócio que é rentável para a gente, entregar um produto bom para o nosso consumidor, por um preço que ele pode pagar e que é lucrativo para a gente, tá bom? Certo, gente? Então, ó,